Então, a primeira pergunta, doutora, como eu descubro o que realmente incomoda o meu paciente quando ele se olha no espelho? Tá? Então, o que que acontece? O paciente, quando ele chega para a gente no consultório, ele já chega com alguma dor, né? Com alguma coisa que incomoda. Então, você vai perguntar para ele: o que está te incomodando? É a primeira pergunta que eu faço para o paciente, para ver a abertura que ele vai me dar. Tá? Então, se o paciente falar assim: olha, me incomoda só aqui ou ali, ele vai fazer pontual. Ou às vezes ele pode falar assim: ah, doutora, eu queria melhorar. Quando ele fala eu queria melhorar, ele vai te dar amplitude para você, a liberdade para você falar o que você quiser, que dá para melhorar, tá? Essa face do paciente, a proposta de tratamento. Ele te dá essa abertura, então você pode abranger todo o rosto, então pode já fazer o full face completo. Se o paciente falar assim, ah, o que me incomoda é só isso daqui, você pode começar puxando ele, falando a respeito, né, uma toxina botulínica, se for o caso, e aí fala assim, olha, mas você percebeu que aqui nessa região tá um pouquinho enrugadinho também? Só a toxina botulínica nessa não vai adiantar, então essa região para tratar é um outro procedimento. Teria que ser. Então, se for essa região mais essa, então a gente já consegue agregar, tá? Mais um tratamento de venda para esse paciente. Então, sempre a gente vai aos poucos para os pacientes que chegam reclamando de uma coisa pontual, e a gente abrange para o paciente que fala assim: ah, eu queria melhorar, ou eu deixo pelo seu planejamento. Então, vocês, nessa primeira pergunta, vocês conseguem ter essa abertura. Se você vai direto ao ponto e em cima disso vai propondo outros tipos de tratamento, ou se você já faz um tratamento completo, tá? Segunda pergunta que a gente recebeu aqui no nosso WhatsApp, no nosso grupo. Eu tenho dificuldade de planejar. Como saber se estou apenas aplicando produto ou se estou realmente criando um resultado estratégico? Ó, legal essa pergunta, tá? É assim, se você oferece um tratamento que colocou finaliza por ali, você está vendendo algo pontual. Uma coisa muito importante, a gente não vende seringa, tá? Seringa, quem vende é o nosso, a pessoa que vai lá no seu consultório te visitar, o nosso consultor da empresa. A gente vende tratamento. A partir do momento que você vende tratamento, você tem que dar o tratamento completo para ele, tá? Então eu vou planejar, eu vou ver o que que ele precisa e eu vou dividir por partes, eu vou fazer por procedimentos, ou eu vou vendendo aos poucos até integrar tudo que eu preciso oferecer para ele, tá? Então você planeja tudo e vai tentando fazer o seu paciente entender que você precisa de tudo aquilo, que ele precisa de tudo aquilo, tá? Então você vai vendendo aos poucos, tá? E aí é sim um tratamento estratégico. É igual eu falei na live anterior. Quando você fala para o paciente, né, que ele vem que ele quer resolver o bigode chinês aqui, o nasogeniano. É lógico que para o paciente a gente vai falar bigode chinês, falar nasogeniano não vai saber o que é, tá? Então tem que ser palavras que ele entenda. Quero resolver meu bigode chinês. Se você falar para ele só colocar o produto aqui, ele vai achar que é aquilo lá mesmo. Você tem que explicar para ele que não, que ele precisa reestruturar. Às vezes vai ser com fio de tração, às vezes vai ser com ponto de Risto. Cada paciente vai ter uma indicação e cabe ao profissional analisar os pontos para poder fazer a melhor indicação. Mas se você explica para o paciente, coloca lá o espelho na mão dele e fala assim, ó, está vendo que se eu faço assim, o seu nasogeniano, o seu bigode some, é porque está faltando estruturação aqui. Teve, né, um envelhecimento, derreteu essa face, caiu, e isso aqui é que está sobrecaindo aqui nesse sulco e está formando um aprofundamento, tá? Então a gente tem que estruturar aqui para diminuir a quantidade de produto aqui. Tá? Eu ainda brinco com os pacientes, que é muito legal isso, que eu falo assim: se você vai colocando produto aqui, você fica igual aqueles peixe baiacu, assim, ó, e não resolve, tá? Os pacientes caem na risada e aí a gente já interage, então você quebra o gelo também. Isso é muito interessante, você sempre ter essa conexão, né, de quebrar o gelo com o paciente, para ele se sentir confortável. Então, são sempre diquinhas que eu dou para vocês, que é do meu convívio aqui do dia a dia que eu faço com os pacientes, tá? Porque uma coisa é eu falar para vocês em termos técnicos, vocês são profissionais, vocês entendem. Outra coisa é eu estar falando com o paciente e ele sentir segurança na profissional para poder, né, aplicar os tratamentos na face dele, que é uma coisa que não dá para esconder, né? Então, é uma coisa bem bacana, dá para fazer tranquilo, tá? Como que eu faço o meu paciente desejar o tratamento, não apenas entender o que eu estou oferecendo?
Bom, quando você começa a apresentar resultados, né? Aqui, por exemplo, o que me iniciou, que foi uma coisa assim que cresceu muito o meu público, foi lábios. Eu iniciei pela técnica de lábios, eu fui aperfeiçoando, eu fui entregando e cada vez eu via mais o que as pacientes gostavam, que era um arco do cupido bem delineado, bem marcado, só que ao mesmo tempo com um aspecto natural que não deixasse o famoso bico de pato. Então, quando eu comecei a aperfeiçoar a técnica e entregar algo que elas queriam, hoje todo mundo chega que eu quero o RB Lips, né? Então a pessoa já vem querendo o tratamento, então já virou um desejo. E na hora que comecei a trazer os pacientes inicialmente por lábio, automaticamente eles criavam confiança, começavam a ver os resultados, via que realmente eu entregava o que eu estava mostrando nas redes sociais, né? Porque hoje é um fato, a gente precisa trabalhar com rede social para a gente conseguir ser visto, né? A era digital tá aí. E aí isso foi criando desejo. Então, às vezes, chega paciente e fala assim: Olha, eu tenho até dó às vezes, né? Porque chega aqui e fala: Eu guardei porque meu sonho era fazer o lábio com você. Então, você criou um desejo nele. A mesma coisa acontece no full face, principalmente nos quadros de transformação que eu faço aqui, que eu posto na rede social. Então, eu pego uma pessoa na rua que não é combinada, eu trago para o consultório, faço quadro de transformação. Quando eu posto, ai, meu sonho, eu queria muito, nossa, se eu tivesse dinheiro. Então, você cria um desejo nela. E essa expectativa que você dá para o paciente é muito legal, porque ele vai querer realmente fazer o tratamento, ficar natural, ficar igual elas, querer transformar de forma natural, que é o que eu vendo. Então, o paciente ele acaba se alinhando muito com o perfil que você demonstra, né? Então, o meu perfil que eu vendo aqui no consultório são pontos estratégicos que usa menos produto, mas que entregam um perfil natural, como se eu estivesse usando uma quantidade de produto maior. Então, é isso que eu vendo, o paciente acaba se alinhando e o desejo vem, né? Você precisa mostrar a prova social, o resultado. Pacientes falando sobre você, pacientes marcando você, pacientes falando que estão aqui no consultório, né? Então, tudo isso gera desejo em também estar nesta comunidade, tá? Vamos para o próximo. Então, já que está tudo respondido, começar a nossa parte de conteúdo, tá? Então, o planejamento estratégico, como se posicionar para faturar mais com a harmonização facial. O que eu vejo muito assim, tanto dos alunos, onde eu vou palestrar, às vezes das mentorias que eu vou dar, né? Que nem agora eu tô indo domingo, vou fazer mentoria em Goiânia e BH. Então a gente vai também tá passando um pouco de fios de PDO lá, técnicas, algumas técnicas mais avançadas para o pessoal de lá. Mas quando eu passo por esses lugares, eu sempre percebo que tem algumas dificuldades que a gente não consegue às vezes sanar numa mentoria porque é uma mentoria da empresa, né, que eu sou speaker, então lá eu tenho que dar o conteúdo que a empresa preconiza, mas que aqui no consultório eu acabo recebendo também depois outras dúvidas que já foge um pouco só da parte técnica, né? Então, como eu vendo, como que eu posso associar, o que que eu posso fazer para o meu paciente entender que é uma necessidade, porque tem muitas coisas, às vezes, que você vai oferecer para o seu paciente que ele vai achar que não dá resultado, como era o fio de PDO no passado, né? Porque a gente tinha estruturas de fio de PDO que eram diferentes, às vezes não entregavam o resultado que a gente queria. Hoje a gente já tem uma adequação de fio com muito melhor resultado, né? Com design, com estrutura. Então, hoje melhorou muito, então a gente precisa fazer o paciente entender que é diferente do que tinha do passado, é uma evolução, e por isso os tratamentos estão tão melhores, os resultados, as técnicas, porque vem evoluindo, né? E aí é isso que eu explico para elas. Então, a gente precisa explicar para o paciente, porque a gente tem esse medo, mas se eu explicar, ele não vai entender. Se você explicar da maneira correta, ele vai entender, tá? E aí, para você explicar tudo para o seu paciente, você precisa ter um direcionamento, né? Então, você precisa que a pessoa esteja direcionada para você de uma maneira que te ponha na posição certa para você explicar. Então, é muito o que eu faço, às vezes, com os alunos ou alguém que tem dúvida, tá? Nos casos que me perguntam. O que que eu faço? Falo assim: olha, você vai fazer assim, tá? Você aborda por esse ponto. Depois você vai entrar numa sequência de tratamento diferente. Então, eu vou dando os passos a passo para esse meu aluno, para ele saber vender no começo, para ele saber planejar no começo
porque isso é importante para quem, principalmente para quem está começando, para quem está o primeiro contato ali, que não tem uma carteira de clientes tão grande, né? Então, olhar para o paciente e saber realmente o que eu preciso indicar para ele, né? Então, é a frase que eu coloco aqui. Você é uma Ferrari, você tem potencial, mas você não tem o GPS, que é o direcionamento. E é isso que às vezes a gente tenta passar para o aluno numa mentoria, ou aqui nos meus cursos VIPs, ou no curso online. Então, a gente sempre tenta direcionar para quê? Para que ele consiga dar andamento nos planejamentos e vender o seu produto de uma maneira melhor, né? Então, quando eu falo que vocês têm potência, mas precisam de direção, é exatamente isso, né? Então, como eu já vim de um caminho, eu passei por erros e acertos, tem muita coisa hoje que eu já faço a volta, eu corto o caminho, então é mais fácil acertar. Principalmente quando vocês pegam pacientes que têm muitas objeções, como por exemplo, ah, é muito caro, ah, eu tenho medo de ficar artificial, ah, eu tenho medo de dor. Então, tudo isso faz com que o meu paciente tem essa objeção para não completar o tratamento ou para ficar esperando, né? Eu tenho vários pacientes que têm muito medo ainda do lábio, porque ou já passou por uma experiência ruim, lábio e fio são os que mais têm medo, fio de tração, ou porque acha que é caro demais, ou porque acha que vai ficar artificial. E aí o que que eu faço? Ó, nós vamos fazer o seguinte, então. Eu vou fazer o contorno do seu lábio, você vai ver que é bem tranquilo, tá? No contorno do seu lábio a gente vai gastar meio ml. O outro meio ml eu vou colocar aqui na parte da fossa canina, tá? Só para dar uma melhoradinha. Ou se não, aqui no sulco lábio mentual, né? Que às vezes paciente que tem muita profundidade aqui, que tem aquele efeito de queixinho de bruxinha. Então, eu vendo de maneira separada a seringa inteira para ele, mas lembrando que ele não quer um lábio artificial, que ele quer algo mais natural, ou às vezes ele não quer que alguma pessoa perceba. Então, você pode entregar desse jeito para o seu paciente, você pode entregar um contorno bem marcado, que deixa um lábio bonito. Uma outra coisa que, né, eu tô falando muito de lábio porque o lábio geralmente é uma objeção muito grande que eu vejo dos pacientes. Apesar de ser uma venda muito grande também no consultório, porque é um carro-chefe junto com a toxina botulínica, ele também é uma objeção, porque como no começo a gente teve muito exagero de lábio, hoje para vender um lábio a pessoa tem que confiar na sua técnica para ela não achar que vai ficar exagerado, né? Então, assim, tinha uma paciente aqui, eu contando agora casos aqui de paciente, que ela tem um lábio muito grande. Eu posso trazer para vocês na próxima live, que a gente vai falar sobre é, procedimentos separados, tá? Então, na próxima live eu vou trazer procedimentos separados, como vender eles, não full face, como está na live de hoje. E aí ela tinha a objeção dela, eu tinha medo porque o lábio é muito grande, e é um lábio grande, espaço do vermelho do lábio é grande, o lábio no rosto dela é grande, só que ela é um lábio envelhecido, estava espalhado. E eu falei para ela, ó, eu vou te provar que se eu fizer o contorno do seu lábio e der uma leve hidratada, eu consigo fazer uma eversão desse seu lábio e eu consigo deixar ele menor com preenchimento. Ela falou, não é possível. Eu falei desse jeito, porque daí você mostra segurança e confiança no tratamento que você está oferecendo. Eu falei para ela, se eu não te der o resultado, eu não te cobro o procedimento e eu removo para você o produto, porque é um produto reversível. Ela falou, então tá bom. Eu falei, vou fazer meia seringa só. O restante a gente vai colocar em outra região. Eu acabei de fazer o lábio dela, eu mostrei para ela o resultado. Eu tenho filmado, inclusive, isso, e depois eu tenho filmado o depoimento dela, que por um acaso a gente estava filmando o ambiente e ela falou no meio sem eu perguntar nada, tá? Ela de costa, sim, tem filmado o depoimento dela falando. Falou, olha, realmente, você tá de parabéns, eu gostei do resultado mesmo porque eu não imaginava que eu preenchendo o meu lábio ficaria menor do que era sem o preenchimento. Por quê? Você tem uma coisa espalhada, você estrutura ela, você deixa ela menor. Olha que interessante, né? Eu tenho acho que dois ou três casos específicos desse momento que eu me lembro aqui de cabeça que dá para eu trazer para vocês na próxima live. Vou trazer eles. Então, assim, a gente consegue, nesse conversar com o paciente, entender tudo o que ele quer, as objeções. Fio, uma outra objeção. Ah, vai doer muito, eu tenho medo de ficar com aquelas ondulações, que era o que o pessoal entregava antigamente, né? Tem muitas técnicas ainda que tem no mercado, que você olha o resultado pós-imediato, a pessoa tá assim, esticado, aqui tá tudo embolado, assim. Como que você vai vender um negócio desse para o paciente? O paciente não quer sair feio. Uma coisa é você vender isso numa barriga, numa bunda, que você coloca a calça tampa. Uma coisa é você coloca no rosto, né?
A gente não tá morando em Dubai que a gente usa burca para sair na rua, né? Então o paciente não quer sair assim do seu consultório. Ele não quer sair com a cara toda deformada. Apesar dali do lábio ficar inchado ali os primeiros dias, mas ainda é mais fácil, coloca uma máscara. Agora, o rosto todo repuxado com fio, não tem jeito, o paciente não quer. Então, foi aí que eu desenvolvi as técnicas que a gente puxa para trás e consegue esconder tudo aqui, né, na região de ângulo de mandíbula, às vezes aqui na parte superior do malar, aqui dentro do cabelo, e o paciente não sai mais deformado. E o paciente que reclamava de dor, depois que a gente passou a fazer anestesia pontual, com uma seringuinha, com agulha 34G, bem fininha, ela diluída com um soro, que fica um pouco menos ardido na aplicação, e passar na onde o fio passa anestésico com cânula, acabou o meu problema do paciente ter objeção com dor. Apesar de arder um pouquinho na hora que passa ali a cânula, depois o paciente segue tranquilo. E todos os pacientes voltam, tá? Eles gostam do resultado de fio, eles gostam da pele, daquele bioestímulo de colágeno, do resultado de fio que não deixa aquele rosto muito inchado, muito bochechudo, né? Porque o ácido a gente está vendo aí uma revolução no mercado. Então, está indo para o lado de trabalhar com menos produto realmente para entregar um bom resultado, né? E quando você fala em trabalhar com menos produto, principalmente paciente que tem rosto muito redondo, não pode pôr ácido hialurônico em exagero, porque senão você piora a situação. Então aí realmente você tem que saber os pontos certos que você vai colocar para você trazer um brilho central e fazer que o rosto afine. A mesma coisa que é feito na estruturação de um lábio, por exemplo, tá? Então, tudo isso é no dia a dia. Mas aí, o que que a gente fala na hora da questão do faturamento, tá? Porque quando a gente vende o tratamento, a gente tem que pensar que tem alguns tipos de procedimentos que a gente tem uma lucratividade maior que outros. Mas quando você vende o conjunto de procedimentos, você consegue sim diminuir em um que tem maior lucratividade para outro que tem menos e igualar isso para entregar um bom resultado para o paciente. Por isso que eu falo, não venda individualizado, né, separado o procedimento, a seringa, vão ser 4 seringas. Não, você coloca já ali no seu montante do tratamento 5 seringas, mesmo que você vá gastar 4. Por quê? O valor, depois, na hora, se você precisar colocar algo a mais para entregar melhor, já está embutido no tratamento. Você não vai cobrar a seringa, então tantas seringas vão ser, sei lá, 1.500 por seringa. Não precisa, você coloca o valor geral de quanto mais ou menos você vai gastar ali, já joga com uma margem um pouco maior. Se você precisar de algum ajuste para entregar algo melhor, vale a pena você abrir uma seringa nova e colocar um pouco a mais, ou colocar um fio a mais, ou fazer um acabamento com PDRN, tá? Eu fui atender uma paciente aqui no consultório, ela chegou para mim no dia com o rosto pura acne, inflamada, mas não ativa. Então, ela estava com aquela, como se fosse uma alergia, uma acne avermelhada, mas que ao mesmo tempo estava causando uma impressão ruim na pele, que eu poderia resolver. Que quando eu fiz a avaliação, ela não tinha. Para eu melhorar o resultado, o que eu fiz? Depois que eu entreguei o full face para ela, eu fiz um microagulhamento com PDRN. Resolveu a acne dela, no retorno dela a pele estava muito melhor, virou minha paciente. Então, um algo a mais, um plus, quando você dá para o paciente, não é uma questão de perder dinheiro, tá? É um faturamento que você acaba agregando a mais na entrega do seu paciente, do seu resultado, tá? Então, planejamento estratégico de atendimento é isso. É você vender um tratamento completo, né? Fazer o paciente entender qual que é o tratamento, o que que você está propondo, o que que você vai melhorar com esse tratamento, passar a sua segurança para esse paciente do que você está falando com fatos. Eu gosto muito de usar analogias durante as explicações, isso é muito legal, porque o paciente consegue entender quando você associa uma coisa com a outra, tá? Entregar o resultado visível, né? Então, vamos supor assim, vocês vão ver nos próximos slides. O paciente está com muito medo, você fez a proposta de um tratamento completo, ele ainda tem objeções que você não conseguiu sanar, mas você fala assim: vamos fazer o seguinte, então? Vamos começar com uma toxina botulínica, você sabe que tem um resultado mais imediato, ou um preenchimento labial, ou sei lá, se o nariz for a ponta muito baixa, levantar a pontinha do nariz, empinar, tá? Então, algo que você dê esse impacto inicial no paciente do resultado rápido, né? Apesar da toxina ter os 15 dias ali, ela ainda dá um resultado rápido. Você vende esse tratamento. Com certeza, no retorno do procedimento, o paciente gostou do seu primeiro tratamento, o que que ele vai fazer?
ele vai te dar oportunidade para o próximo tratamento. Se ele não tiver ali naquele momento o dinheiro para fazer, você pode ter certeza que ele volta a fazer com você novamente, porque você já deu todo o caminho que ele precisa percorrer, como se fosse um mapa, né? Você vai ter que fazer isso, 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 isso. Então você já sabe o que ele precisa percorrer para te dar o resultado ali final, tá? E a parte que eu falei para vocês que hoje, infelizmente ou felizmente, todo mundo tem que ter essa parte de autoridade digital, tem que aparecer, tá? Nessa parte de Instagram, Facebook. Quanto mais lugares vocês estiverem aparecendo, mais vistos, mais lembrados, e aí você consegue passar mais autoridade, sempre entregando conteúdos relevantes, tá? Não precisa ficar fazendo dancinha, tá? Quem tem dom para isso, ok, mas quem não tem, pode passar de uma maneira sutil, sem deixar de ser você mesmo, tá? Você não precisa ficar interpretando nenhum personagem, não. Mas pode passar sim conteúdo, que não pode é ter vergonha. Então, avaliação inicial. Você pode fazer uma avaliação completa, mesmo que o paciente não esteja interessado em fazer tudo naquele momento, mas quando você passa a avaliação completa, o passo a passo e personaliza para cada paciente, você já demonstra conhecimento no atendimento. Então, isso é importante para o paciente na hora que ele tem o primeiro contato com você. Então, está vindo pela primeira vez, né? A gente sabe que paciente de indicação é paciente praticamente ele vem fechado, porque se uma pessoa de confiança dele indicou o trabalho e ele já viu o resultado nessa pessoa, esse paciente você não precisa converter. O mais difícil é o paciente que vem sem te conhecer. Esse é difícil converter. E se você converte esse paciente, você pode se considerar um bom vendedor, tá? Porque esse, quando você converte, ele vai também ajudar a indicar outros pacientes. Então, você faz a avaliação completa, coloca o passo a passo, e aí depois no final fala, então, como que a gente vai fazer? Se ele fala assim, não, não quero fazer tudo, você pode fazer estratégias de iniciar por um tratamento que dê um resultado mais impactante e depois ir fazendo por etapa o restante do tratamento. Plano de tratamentos em etapa, isso que eu acabei de falar. Então, as outras etapas depois você pode ir fazendo. Agendamentos futuros e fidelização. Tá? O que, que é feito aqui no consultório? Paciente que faz toxina botulínica, a gente sabe que o retorno ali, pelo menos daqui 4 meses, tá? Hoje em dia. Um ou outro paciente que tem uma durabilidade maior. Então, o paciente saiu do consultório, veio para o retorno, fez lá o procedimento, saiu do consultório, ele já sai daqui, agendado daqui 4 meses. Ah, mas se ele não quiser fazer? Não, é só para a gente lembrar ele. Porque passa assim, você nem viu, já passou 5 meses que você fez. Você só vai perceber quando já tiver muito marcado, estiver te incomodando. Então, a gente faz sempre um agendamento para lembrar o paciente, né? Olha, hoje está dando 4 meses do seu tratamento. Quer mandar uma fotinha para a doutora avaliar, ver se está precisando da toxina botulínica? Aí ele vai te responder. E daí você vai ter a abertura de ou agendar ele já, depois dos 4 meses, ou não, tá legal ainda. Vamos esperar mais um mês, a gente manda de novo, porque você dá uma atenção para o seu paciente, né? Você tá tendo essa atenção, essa preocupação. Então, isso também ajuda a reter o paciente nas etapas de tratamento do seu consultório, porque você sempre está trazendo ele de volta, tá? A previsibilidade no faturamento, tá? Então, assim, vamos supor que eu vou começar a fazer pacotes aqui dentro do consultório, né? Esses pacotes recorrentes que a gente consegue vender para o paciente, isso é muito interessante, porque você deixa sempre o paciente em constante vindas ao consultório, você sabe que aquele faturamento é mensal, né? Ou trimestral, como você for vender esse tratamento. Então, você tem que ter pacotes que tragam o seu paciente direto para o seu consultório. Toxina é um deles, que precisa ficar fazendo recorrente. Tratamentos de peeling hidratante é um deles. Se você quiser fazer parceria, trazer uma pessoa para dentro do seu consultório que faça, sei lá, uma limpeza de pele, né? Faça algum outro tipo de tratamento que também ajude na recorrência. É, tem alguns outros planejamentos, como o PDRN, o IPRF, tá? Todos os gerenciamentos de pele, ele acaba também se tornando uma recorrência para o consultório, além dos tratamentos que você faz, como preenchimento, né? Às vezes preencheu um ponto agora, mês que vem quer preencher outro, ou daqui 2, 3 meses quer fazer um outro procedimento. Tudo isso traz recorrência para o consultório. Então, você consegue fidelizar o paciente e sempre deixar ele em constante entrada para o seu consultório, tá? Porque ele estando aqui é muito mais fácil você manter
e fazer ele fazer outros procedimentos com o passar, porque, ah, você viu isso aqui? Você viu que apareceu isso daqui? Você está vendo que aqui está mais marcado? Você vai sinalizando e mostrando para ele, tá? E aí você vende um próximo tratamento. Então, esses acompanhamentos e ajustes constantes que vocês fazem é uma coisa que acaba, sim, fidelizando o paciente, né? Eu tenho um paciente que até brinca aqui comigo, porque são pacientes que às vezes já conheço há muito tempo, estão comigo aqui mais de 8 anos, né? Entre um consultório e outro que eu trabalhava, e sempre voltam fazer o tratamento comigo. E às vezes eu já acompanho, já viro até amigo, às vezes, da rede social. E aí eu percebo na rede social que tem alguma marquinha e falo, ó, tá na hora de voltar. Eles adoram. Ele fala assim, nossa, ainda bem que você falou, eu adoro que você me acompanha. Então, esse cuidado também é importante. É lógico que eu sei que não é, a gente não tem todo o tempo do mundo, né? Mas às vezes tá passando lá o store, ah, esse aqui é um paciente, nossa, faz tempo que eu não vejo esse paciente. Manda lá, né, uma mensaginha, um coraçãozinho, curte a foto para ele lembrar, oi, né? Porque às vezes não tá te vendo ali, tá? Então, é exatamente como eu falei no começo, é como se fosse um mapa de viagem. Você traça um caminho, né, antes de sair para viajar, você não traça lá quando vocês vão fazer o planejamento de viagem de vocês? O que que vai ser feito, qual cidade vai parar, onde vai abastecer e tal. E daí até onde você quer chegar. E evita se perder no meio do percurso. Então, se você tem esse paciente sempre acompanhado dentro do seu consultório, é mais difícil ele vir uma concorrente, né? Ele esquecer do tratamento e procurar alguém, né? Por quê? Porque você está sempre cuidando dele, você está sempre em cima de trazer ele de volta para o seu consultório, ver a necessidade dele naquele momento, né? Oferecer um tratamento. Aqui, por exemplo, no consultório, a gente oferece também a parte dentária e odontológica, que a gente tem aqui, tem a parte estética. Então, a gente sempre tenta agregar todos os profissionais do instituto para o paciente sempre estar por aqui, né? Então, o paciente que faz tratamento comigo de harmonização, às vezes eu, na avaliação, já olho no dente dele que ele precisa de algum tratamento que tem dentário aqui, eu já passo ele para as outras doutoras que fazem a parte dentária. Às vezes eu comento com ele alguma coisa e eu vejo que ele puxa algum gancho de implante, tem a doutora que faz implante. Ah, eu comento, nossa, esses dias eu senti, tem a doutora que faz o canal, né? Ah, o paciente, né, a gente conversando, tô falando ali no meio da conversa que eu tenho lipedema, o paciente também fala que tem lipedema. Ah, eu tenho uma moça aqui da estética que faz drenagem linfática, que ajuda no lipedema, bota pneumático, já trago ele para esse outro nicho. Então, o paciente, ele acaba rodando em todos os nichos aqui dentro do instituto e ficando por aqui, né? Porque ele sabe que eu sou a profissional de confiança dele e estou indicando os profissionais que eu tenho de confiança e que me atendem aqui dentro do consultório. Então, isso também ajuda, tá? Mas quando a gente atende sozinho, que às vezes é o caso de algumas de vocês, também não tem problema. Você pode oferecer outros tipos de tratamento que vai agregando e vai sempre trazendo esse paciente de volta. O importante é você monitorar ele, tá? Então, você tem que sempre estar em constante contato.